Olá, meu amigo, olá, minha amiga, Shalom e graça para todos. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Matusalém Especialista e hoje eu estarei falando sobre as 5 especialidades de pastores que temos em nossas igrejas brasileiras. Exatamente, pessoal. Este vídeo é de suma importância, porque você vai conseguir identificar o seu pastor através deste vídeo. Portanto, assista este vídeo até o final. Quando terminar de assistir, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar aquele like e também divulgar os meus vídeos para que mais pessoas tenham o pleno conhecimento da palavra de Deus. Então, pessoal, existem, na verdade, 5 tipos de pastores em nossas igrejas. E o primeiro tipo, ou a primeira especialidade de pastor, é aquele pastor que foi formado por obrigação. Exatamente. Nem todos os pastores foram chamados por Deus. Todo mundo sabe disso. E existem os pastores que são ungidos por obrigações. Tipo assim, filho de peixe, peixinho é. Não tem esse ditado? Pois então, alguns pastores se sentiram obrigados, porque o papai foi pastor, o vovô também foi pastor, e ele é pastor também. Porém, quando uma pessoa não é chamado por Deus para aquele ministério, aí, pessoal, vamos ter bastante problemas. Por exemplo, quais são as características de um pastor que foi formado por obrigação? Pessoal, a primeira característica é que ele é descompromissado com a obra de Deus. Então, quando o pastor foi formado por obrigação, por causa da questão de família, não é verdade? Ele não tem aquele compromisso com a obra de Deus, não é verdade? Então, ele é descompromissado com a obra de Deus. Ele é pastor porque é ungido, mas ele não tem o chamado de Deus para pastorear. Ele também não tem amor. Exatamente, pessoal. Ele tem a obrigação, mas como ele é obrigado, não tem amor pelas ovelhas. Ele, na verdade, é um pastor bastante relaxado. Ele acha que não tem obrigação nenhuma de cumprir as normas do ministério, uma vez que ele foi ungido por obrigação. Filho de peixe, peixinho é. Obrigaram esta pessoa, por questão de ética, não é verdade, a ser consagrado. Este aqui, pessoal, é a primeira especialidade de pastor. Aquele que foi ungido por obrigação. Filho de peixe, peixinho é. Quais são as consequências? Pessoal, uma igreja morna. Aquela igreja que Jesus quer fazer vômito. Não é verdade? Porque o pastor, ele não tem obrigação nenhuma. Ele vive uma vida light. Não ama as ovelhas. É descompromissado e é relaxado. Então a igreja, na verdade, é uma bagunça num reino espiritual. E esta igreja, Jesus quer fazer vômito. Tá bom? De repente, o seu pastor é um pastor que foi ungido por obrigação. Não é verdade? Aí, na verdade, você está em uma igreja que realmente o Senhor a qualquer momento fará vômito. Esta é a primeira especialidade de pastor. A segunda especialidade de pastor, ou o segundo modelo de pastor, é o pastor que foi ungido por necessidade. Já viu aquele pastor que foi ungido por necessidade? Exatamente. Não tinha ninguém para colocar, pastor nenhum queria pastorear aquela igreja, aí pegaram um cooperador, ou um diácono, ou um presbítero, ou alguém que não tinha cargo nenhum, e ungiu como pastor, e colocou
na liderança. Está entendendo? Então, esse pastor por necessidade é um pastor que vai trazer muitos problemas para a igreja. Exatamente, pessoal. Qual é a característica do pastor que foi ungido por necessidade? Vamos lá? Ele é imaturo. É a primeira característica. Imaturo, não tem maturidade. Segundo, faz o que não deve fazer. Você está entendendo? Ele foi ungido por necessidade. Então, ele é imaturo, ele faz o que não deve fazer. Ele usa a ignorância. Exatamente. Porque a igreja não vai aceitar um pastor com essa qualificação. Não é verdade? Ungido por necessidade. Não tem chamado, não tem experiência e foi ungido. Então, ele é um pastor imaturo, faz o que não deve, usa a ignorância e também usa muito desabafo. Exatamente. Quando pega o microfone, começa a desabafar. Começa a falar que todo mundo está contra ele. Começa a falar que ninguém aceita o ministério dele. Começa a falar que Deus vai cobrar de muita gente. Começa a falar que muita gente está doente porque a mão de Deus pesou contra essas pessoas, porque ele acha que essas pessoas não aceitam o ministério dele. Mas na verdade, pessoal, ele é um pastor que foi ungido por necessidade. Está entendendo? E realmente ele não tem experiência e as ovelhas não vai seguir esse tipo de pastor. E as consequências é uma igreja dividida. Tá bom? A igreja vai se dividir ao meio. Por quê? Porque não dá para sustentar um pastor que foi ungido por necessidade. O coitado não tem experiência nenhuma e ainda usa o desabafo, a ignorância e ele não aguenta pressão. Não aguenta pressão porque é imaturo. Está entendendo? E aí a coisa fica feia e a consequência é uma igreja dividida. Então, pessoal, esta é a segunda especialidade de pastor. A primeira é pastor ungido por obrigação. A segunda é o pastor ungido por necessidade. Aí você vai se identificando, tá bom? Para saber em quais dessas especialidades o seu pastor se enquadra, tá bom? A terceira é o pastor ungido por profissão. Exatamente, pessoal. Ele tem várias profissões, mas a profissão empresarial não deu certo, não é verdade? Aí ele procurou outros tipos de trabalhos, também não deu certo. E ele recorreu à profissão de pastor. Então tem pastores que foram consagrados por profissão. Exatamente, pessoal. Eles usam o cargo pastoral como uma profissão. E quais que são as características de um pastor profissional que foi ungido por profissão? Pessoal, um pastor que foi ungido por profissão, ele não é liberto. Ele não é liberto. Ele usa essa questão pastoral como profissão. Então, ele não é liberto. Então, ele vai ter bastante vícios, vai beber muito escondido, tá bom? Vai usar drogas escondido. Ele vai ser um pastor mulherengo. Exatamente. Ele usa o cargo como profissão. Então, ele não é liberto. É um pastor que vive pecando nas escondidas. Porque ele usa o cargo como uma profissão. Isso aqui é um problema sério também. De repente, você está frequentando uma igreja que o teu pastor é um pastor que usa o cargo como profissão. Aí, coitadinho, o bichinho peca muito contra Deus. E ele não tem o Espírito Santo, tá entendendo? Para corrigi-lo, e a igreja realmente vai às consequências, porque Deus vai sair do meio da igreja, tá bom? O pastor é profissional, mas não é liberto, ele sabe falar, ele chama a atenção de todo mundo. O camarada é profissional, tá entendendo? Olhando para ele, todo mundo acha que ele é o melhor pastor do mundo.
Porém, é o maior pecador de toda a história, porque ele não tem chamado para pastorear. É que as outras profissões não deram certos, e aí ele recorreu ao pastoreado, tá bom? Esta é a terceira especialidade, tá bom? Vai anotando. A primeira especialidade de pastor, ou a primeira categoria, é o pastor por obrigação. A segunda, por necessidade. A terceira, por profissão. A quarta é por inveja. Você sabia que tem muitos pastores que são pastores por inveja? Exatamente, pessoal. Muitas pessoas recorreram ao cargo de pastor porque queria dinheiro, inveja da vida financeira. E aí eles foram ungidos a pastores. E agora, pessoal, ele está pastoreando por inveja, por dinheiro, por ganância. Exatamente. E quais que são as consequências? Pessoal, ele é um pastor totalmente ignorante, tá bom? Ele foi consagrado por inveja. Ele tinha inveja e buscou alguém para o consagrar como pastor. Ele recebeu a consagração por inveja para crescer, tá bom? Financeiramente, tá bom? Ele tinha uma disputa financeira e agora as características desse pastor é a ignorância, é a falta de respeito pelo próximo, tá bom? Ele é um pastor teimoso, não respeita ninguém. Você tenta aconselhar este pastor, ele não recebe conselho de ninguém. Ele gosta de ser elogiado, tá bom? Você tem que elogiar ele. No dia que você falar a verdade, aí, meu irmão, ele vai aprontar todas com você. Fala mal do teu ministério, inventa calúnia contra você. Ele é totalmente desviado. Ele está na igreja pastoreando, mas ele é pastor por inveja. Então ele não é crente em nada. Então você tem que tomar cuidado, porque se você falar um tantinho para ele, ele vai acabar contigo. E depois você pede a carta de mudança, ele joga a maldição na sua vida. Tá entendendo? E quando você vai para outra igreja, ele liga para o outro pastor para tentar destruir o teu ministério. Então, você tem que tomar muito cuidado com um pastor que é ungido por inveja, tá bom? Esse pastor por inveja está lá no livro de Timóteo, né? Timóteo falou que muitos são líderes por inveja. Então tem que tomar muito cuidado com estes líderes que pastoreiam por inveja. As consequências, pessoal, são gravíssimas, tá bom? Porque quando ele é um líder que está pastoreando por inveja, a igreja só tem finalidade em questões financeiras. Ele vai falar de dízimo no começo do culto, no meio do culto, no final do culto. Ele vai entregar o envelope verde, o amarelinho, o azul. Aí vai pedir o envelope do dízimo e também o envelope do voto. Então você vai ter 5 envelopes em suas mãos para você dizimar, ofertar, para você fazer o voto do azul, do amarelinho, do amor, da paixão, etc, etc. Tanta coisa, né, que ele vai colocar para você investir o teu dinheiro, porque ele quer crescer, ele quer mostrar que ele é maior do que o pastor A e do que o pastor B. Então, coitado de você que está frequentando uma igreja que o pastor é ungido por inveja, tá bom? Então faz essa análise aí, porque vamos agora passar para a quinta especialidade, a quinta categoria de pastor. A primeira é por obrigação, a segunda por necessidade, a terceira por profissão, a quarta por inveja. Agora vamos para a quinta categoria de pastor. Talvez você já se identificou, tá bom? Eu sei que às vezes você acha que o tema é um tema burocrático. Porém, você que é líder ou você que é membro de uma igreja deve conhecer todos os detalhes da Bíblia Sagrada. Foi por isso, pessoal, que eu lancei este livro, a revelação completa do livro de Gênesis.
um livro com 700 páginas e mais de 1000 detalhes bíblicos e extras bíblicos, detalhes da história hebraica, tá bom? E neste livro eu trago detalhes que a maioria das pessoas nunca ouviram falar. Então, se você não adquiriu este livro, A Revelação Completa do Livro de Gênesis, adquira imediatamente, tá bom? Também adquira a apostila CBM, Cursos Bíblicos Ministerial. Pessoal, essa apostila é maravilhosa para a formação de obreiros. Se você não adquiriu, adquira. Você que é pastor, você que é líder e você que é membro e quer aprender muito mais da palavra de Deus, adquira o livro, adquira a apostila e continue crescendo na graça e no conhecimento. Aqui do meu lado tem o número do meu telefone para você ligar ou mandar uma mensagem de WhatsApp. Aqui na descrição tem o link para você saber mais sobre esse livro. Vamos voltar a falar sobre as qualificações dos pastores, porque você precisa identificar qual é a qualificação do seu pastor. A quinta categoria é a melhor, pessoal, porque o pastor que está na quinta categoria é um pastor nato. Exatamente, ele nasceu para pastorear. Exatamente, ele é um pastor adequado. Então, ele foi chamado por Deus, o ministério abraçou e ele também estudou. Ele é maturo, não é verdade? Então, ele é um pastor que tem 70 características especiais. Moisés, por exemplo, foi um dos melhores pastores da nação de Israel. Por quê? Porque Moisés tinha 70 características. Porém, pessoal, o pastor que tem um chamado nato é o melhor pastor do mundo. Ele tem um chamado de Deus, ele tem um chamado do ministério e ele estudou para isso. E além disso, ele é um pastor ancião, é um pastor maduro. Está entendendo? Ele passou por várias etapas da vida, ele sabe o que é o bem e o que é o mal. É um pastor maduro, está entendendo? Porém, o pastor, quando é manso, o povo faz dele bobinho. Aí o pastor manso tem que tomar muito cuidado. Porque quando o pastor não é terrível, os membros, pelo amor de Deus, são terríveis. Não é verdade? Então, quando o pastor é bonzinho, o povo quer fazer, né, ele de bobo. Então, o pastor é manso. É a primeira característica, tá bom? Ele é manso. Aí o povo faz ele de bobo. Aí ele é humilde. O povo faz ele de empregado. Tá entendendo? Então tem que tomar muito cuidado, porque quando o pastor é bonzinho demais, as ovelhas não obedecem. Não obedecem. Então, se ele é manso, o povo faz ele de bobo. Se ele é humilde, o povo faz ele de empregado. Se ele é sábio, o povo explora. Se ele é usado, o povo faz fila. É complicado, pessoal. Se ele é bonzinho, também o povo tira a privacidade desse pastor. Está entendendo? Então, pessoal, eu apresentei para vocês as 5 qualificações de pastores. Tá bom? E eu vou repetir para vocês quais que são. Tá bom? Primeiro, pastor formado por obrigação. Filho de peixe, peixinho é. Segundo, por necessidade. Não tinha ninguém na igreja, pegou o primeiro que apareceu e ungiu como pastor. Terceiro, por profissão. Nada deu certo na vida dele e ele se profissionalizou como pastor de igreja. Não é verdade? Quarto, inveja por questões financeiras. Não é verdade? Todo mundo crescia na vida, ele não crescia, e aí ele se tornou pastor para se enriquecer em prol das suas ovelhas. Ele arranca a lã e a carne da ovelha. Coitado da ovelha, sofre demais. E a quinta especialidade de pastor, a quinta categoria, é o pastor nato, vocacionado. É o melhor pastor de todos os tempos. Ele é manso, é humilde, ele é sábio, ele é ousado e ele é bonzinho.
Tá entendendo? Porém, quando ele é manso, o povo faz ele de bobo. Quando ele é humilde, o povo faz dele empregado. Quando ele é sábio, o povo explora. Quando ele é usado por revelações e profecia, o povo faz uma fila, porque o povo hoje em dia gosta de fazer fila para oração. Vão para a igreja, ouve a palavra, mas a palavra não entra, sabe? Tem barreira para a palavra. Agora, faz uma fila terrível na igreja para o pastor ficar orando o tempo todo. Tá entendendo? E quando o pastor é bonzinho, tá entendendo? Aí o povo não respeita, tira a privacidade do pastor. Tá entendendo? Vai à casa do pastor a hora que quiser, não liga, não é verdade? Para comunicar a presença dele na casa do pastor, tá entendendo? Vai à casa do pastor para tomar café de manhã, meio-dia para almoçar, à noite para jantar. Pessoal, o pastor tem que cortar isso. Primeiro detalhe, ovelha é ovelha, pastor é pastor. Então, uma ovelha não fala a língua de pastor. É uma realidade, tá bom? Então, assim, o pastor tem que respeitar a integridade da ovelha. Tem que dar capim, tem que dar pasto, tem que dar cobertura, mas a ovelha tem que fornecer carne e lã. Tá entendendo? Para o pastor. Lógico, isso é bíblico. Não tem para onde fugir. Agora, o pastor, o melhor pastor do mundo, que é essa quinta categoria, tem que tomar cuidado. Porque se ele não tomar cuidado, as ovelhas vão acabar com a vida dele e com o ministério. Provavelmente ele vai entrar em depressão. Então, meu amigo, eu não sei que tipo de pastor você é. Eu não sei. De repente, você é o pastor por obrigação. De repente, você é por necessidade. De repente, você é por profissão ou por inveja. Ou de repente, você que está me assistindo é o melhor pastor do mundo. Ou de repente, até você que está me assistindo tem o melhor pastor do mundo. Ou talvez o pior. Eu não sei. Mas você tem que fazer uma pesquisa para identificar qual é a qualificação do teu pastor. Tá bom, meu amigo? Eu vou deixar este vídeo para vocês fazerem uma análise. Eu estou terminando esse vídeo dizendo o seguinte: adquira o meu livro, tá bom? O melhor livro já publicado no Brasil, com 700 páginas. Aqui do meu lado tem o número do meu telefone. Adquira também a apostila e se prepare para o livro que eu estou fazendo, tá bom, pessoal? Esse livro é poderoso. Vai ser lançado neste ano de 2020, tá bom? É um livro excepcional. Então, que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém, especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408-0257 ou 62 99372-7723